Então, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, meu professor e chefe da neurocirurgia, Dr. Marco Aurélio. E hoje nós vamos conversar sobre trauma raquimedular no contexto da emergência, né? Quais são os principais fatores que a gente tem que identificar no paciente de forma precoce. E isso, com certeza, vai mudar a forma como a gente conduz e o prognóstico desse paciente, então, dependendo do grau da lesão tão grave. Então, a minha apresentação ela vai girar em torno disso aqui, a gente vai conversar, passei aí para a epidemiologia, etiologia, alguns fatores fisiopatológicos, até chegar na parte do tratamento propriamente dito. Então, começando a definir, né, o trauma raquimedular é uma lesão da medula espinhal concomitante às injúrias da coluna vertebral. Então, a gente tem que estar ciente de que nem toda lesão, trauma cervical, dorsal ou lombar, elas vão causar danos na medula espinhal. Para você ver, apenas 15 a 20% das fraturas de coluna vão levar ao traumatismo raquimedular. No Brasil, essa incidência é de 32 a 52 casos por milhão de habitantes. O número de casos anos de 8 mil. E o custo para os cofres públicos chega a 300 milhões de dólares por ano. Que vai estar junto o tratamento, a estadia desse doente no hospital, que geralmente, se for lesões graves, vai ser prolongado, custo diário de CTI, até o ponto da reabilitação. Então, tudo isso conta, né? 300 milhões de dólares ao ano. Preferencialmente sexo masculino, na faixa etária, infelizmente, jovem. Então, da etiologia, faz bem parte do nosso contexto, né? Para quem trabalha ou já trabalhou em emergência, em atender esse tipo de paciente. Um acidente automobilístico, quedas de nível, principalmente, quedas a lajes, né? Mergulhas em água rasa também é comum, ferimento por arma de fogo e arma branca, em menor proporção. Então, considerações anatômicas, a gente tem basicamente a formação da coluna. A gente sabe que a gente tem uma coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, né? São 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e variando aí de 4 a 5 coxígeas, né? Para a gente avaliar de forma correta e traçar uma conduta, a gente tem que saber alguns termos, como dermátomo e miótomo, a diferença deles, boa parte das pessoas não sabem. Dermátomo é em relação à parte sensitiva, é uma área sensitiva da raiz, é o que a gente está acostumado a ver nesses esquemas, que são esses planos de cada raiz. Cada raiz tem a sua, obviamente, isso é variável de pessoa para pessoa. Miótomo é o que aquele grupo, aquele feixe nervoso, quais músculos ele vai tá agindo. O radial tem um, nervo miocutâneo tem outro, o lunar tem outro. Então, cada um vai ter a sua função, porque cada um vai ativar fibras musculares de grupamentos diferentes. Tá? Em relação à fisiopatologia, a gente vai ter uma lesão primária e uma lesão secundária. A lesão primária, a fase aguda, ela é até 8 horas do trauma. São as alterações diretamente relacionadas ao trauma, entendeu? Ao trauma. Transferência de energia cinética, rompimento de axônios, lesões de células nervosas, rupturas de vasos sanguíneos, vão fazer as contusões, vão fazer os edemas. E a biomecânica desse trauma são várias, né? Flexão, extensão, rotação, cisalhamento, carga axial, tração. E o principal, geralmente, é a combinação. A combinação principal é a flexão com carga axial. Esse movimento geralmente vão fazer as fraturas mais graves com acometimento neurológico. As lesões secundárias, obviamente, após o trauma, são as que são passíveis de tratamento, tá? Vasculares, bioquímicas, inflamatórias e celulares. Aqui a gente tem uma gama, uma cascata de alterações na parte das lesões secundárias.
começando aqui pelas vasculares, vão levar a isquemia tecidual, hemorragia, vasoespasmo, as partes inflamatórias, principalmente pela produção de citocinas e liberação de protease, e mecanismos celulares, como de apoptose, como leucopeito e tudo. Então, da fisiopatologia, o tipo de lesão medular, principalmente cervical, 40%, torácico 10% e lombar 3%. Tóraco-lombar 35%. Os achados clínicos: dor, dificuldade respiratória, disestesia, espasmos musculares, as disfunções autonômicas, insuficiência sexuais e paralisia. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. A gama de alterações clínicas é bem grande. Vai depender do nível, claramente, da lesão e a gravidade, a extensão da lesão. As lesões medulares completas vão causar alterações como priapismo, por conta das alterações da lesão da cadeia simpática. A avaliação clínica ela vai começar já na cena do acidente. Você vai ter mais ou menos uma noção do que aconteceu. O paciente caiu da laje, provavelmente foi flexão axial. Acidente automobilístico geralmente é o famoso efeito Chauvet, de aceleração e desaceleração. Então, essa história, todas as vítimas de trauma são suspeitas de ter lesão cervical até que se prove o contrário. Bom, isso é correto em parte. E a gente vai ver mais na frente que o colar cervical ele não é isento de complicações. Para o paciente que está lúcido e orientado, sem queixa de dor cervical, você não precisa colocar o colar cervical, nem precisa fazer um exame complementar para avaliar a cervical desse paciente. Diferente do paciente que está desorientado por algum motivo, geralmente por TCA associado, ou ilibação alcoólica. Esse paciente você não vai confiar tanto no exame neurológico, nem no que ele está relatando, então você vai precisar deixar esse colar cervical. Tá? O ABCDE do trauma, isso aqui possivelmente é a parte mais importante, porque é o que vai definir o desfecho, o paciente vai evoluir bem ou vai evoluir mal. Esse primeiro atendimento é fundamental. Imobilização por colar cervical e prancha rígida, isso a gente já discutiu. Hoje em dia, a prancha rígida ela tem que ser retirada assim que o paciente dá entrada no pronto-socorro. O paciente vai ficar deitado em maca e não vai precisar ficar em prancha rígida. Hoje em dia, a gente sabe que a prancha rígida, por inúmeros fatores, pode levar até lesão, úlcera de decúbito. Então, assim que o paciente chegou no PA, a prancha rígida já pode ser retirada. O colar cervical, com a indicação certa, pode sim também ser retirado sem exame de imagem. Tá. O doente geralmente que tem uma fratura, que tem um cometimento de coluna cervical, ele certamente vai ter dor se ele tiver lúcido, claro. Então, um paciente com fratura, sem lesão medular, ele vai ter dor, incapacidade funcional, não vai conseguir estender ou flexionar o quadril, e vai ter espasmo da musculatura adjacente, ou da musculatura dorsal, ou da musculatura lombar, mais comumente. E o paciente com lesão medular, você já vai identificar de imediato, né? O paciente está com uma paraplegia, o paciente queixa para você que não está sentindo a perna. Então, isso fica bastante evidente. Os pacientes que estão inconscientes, por exemplo, se a lesão medular completa, o paciente pode se apresentar com priapismo. Por quê? O priapismo, ele na verdade é por uma exacerbação da parte parasimpática, porque esse doente certamente teve uma lesão da cadeia simpática, o parasimpático sobrepõe e esse paciente dá entrada para você com priapismo. Tanto que, para você avaliar se a lesão medular ela foi completa, incompleta, completa como assim? Perdeu completamente as funções motoras e sensitivas, você vai ter que fazer o toque retal desse doente atrás do reflexo bulbo cavernoso. Se este estiver alterado, certamente esse paciente teve uma lesão completa. Cada porção da coluna ela vai ter o seu próprio acometimento neurológico, certamente cervical vão causar tetraplegia, abaixo do nível de T2 aproximadamente, você vai ter as paraplegias. Isso daqui é uma divisão da propedêutica neurológica já muito difundida. Então, o que é ideal vocês saberem é que a síndrome de lesão medular central vai ser sempre a que a gente vai conseguir identificar com mais veemência. O paciente não mexe tanto a
apendiculares superiores e inferiores. Brown-Séquard é mais raro. Hoje em dia a gente não vê muito, geralmente é por lesão de arma branca, o paciente vai perder força de um lado, sensibilidade do outro. Então, cada paciente vai ter a sua particularidade no exame biológico, você vai conseguir certamente encaixar em uma dessas síndromes. Então, para encaixar, tem que saber examinar. Começando com o exame da sensibilidade, a gente já conversou. A sensibilidade tática e dolorosa, ela tem esse landmark que é sempre bom estar bem sedimentado na memória, e ajuda bastante para você definir qual o nível sensitivo do doente. O motor e o sensitivo, eles nem sempre eles vão coincidir. Então, a gente sabe que os mamilos eles vão ser T4, região do apêndice tifóide T7, região inguinal T12, L1, perinal S2, S3, S4, e além disso atribuir em gradação numérica 0, 1 e 2, 0 para ausente, 1 alterado, 2 normal. A avaliação motora, mesma coisa, é o que a gente estava conversando aqui. Certamente é a individualização dos miótomos, C5, um nervo miocutâneo, flexão do cotovelo, a extensão do punho, que é pelo radial, a extensão do cotovelo, que é pelo tríceps, e pelo nervo ulnar. Então, cada agrupamento vai ter uma forma de você examinar e uma raiz nervosa acometida. Assim como a raiz de L3 é pela flexão da perna, a L2, perdão, flexão da perna, L3 a extensão da perna, tá? E a avaliação motora também é graduada em força, né, de 0 a 5, onde 0 vai ser paralisia total e 5 vai ser força preservada. O 4 vai ter um movimento ativo e vai vencer alguma resistência. Algumas literaturas dividem até em 4 mais e 4 menos, para a gradação da quantidade de força que o doente consegue vencer. O 3 vai conseguir vencer apenas a gravidade. O 2 é limitado por qualquer tipo de força. 1, contração palpável, e 0, legia completa. Em relação ainda sobre isso, juntando a avaliação da sensibilidade que você vai fazer, a avaliação motora, você vai colocar o doente nessa escala, a escala de ASIA, que é uma escala amplamente difundida, que vai graduar o doente conforme o acometimento neurológico que ele tem, onde a gradação é nenhum tipo de lesão, função sensitiva e motora preservada, e o A vai ser lesão completa, ausência de função motora e sensitiva. Aqui é a folha, né, que é disponibilizado dessa escala. Você vai marcar cada nível sensitivo, cada dermatomo, cada miótomo, uma forma de você identificar com precisão e estratificar o grau de acometimento desse paciente e vai colocá-los em área A, B, C, D ou E, tá bom? Então, paciente examinado com partículas de exames de imagem, primeiro com radiografia simples, onde você vai conseguir ver, por exemplo, esse paciente em flexão, você vê essa listese entre T4 sobre T5, além de conseguir ver fratura, aumento da distância dos processos espinhosos, desalinhamento, fratura, cavalgamento de fascículo, tudo isso você consegue ver no raio-x simples. Tomografia computadorizada para avaliar a morfologia da fratura e a estabilidade do segmento lesado. Então, aqui você vê C2, C3, C4, C5, C6 sobre C7, outra listese, uma listese traumática de C6 sobre C7, bem evidenciado também na tomografia. É melhor para ver a morfologia da fratura. Essa é a diferença principal do raio-x para a tomografia. E a ressonância magnética, a gente vai lançar mão para os casos onde a gente precisa ver as lesões ligamentares, que só conseguimos ver com ressonância magnética, e o grau de acometimento da medula espinhal. Contusões, alterações de sinal, a gente vai conseguir ver na ressonância magnética, até para você ver a extensão da lesão. Às vezes o paciente
não tem nenhuma alteração na morfologia da vértebra, as vértebras estão intactas, mas o paciente está tetraplégico. O que aconteceu? Nesses casos, você vai ter que lançar a mão da cervical, da ressonância, porque de duas uma, ou ele teve uma hérnia de disco traumático, com o trauma o disco invadiu o canal medular, que isso é bem comum também, ou o paciente ele apresentar uma contusão medular, que é possível também, e a gente viu que é um tipo de lesão primária. O paciente não vai ter fratura nenhuma, mas está completamente acometido neurologicamente, tetra ou paraplégico por conta de uma contusão. Esse paciente é tão grave quanto se ele tivesse fratura. Tá. E o tratamento, a gente já viu, imobilização da coluna cervical, a metilprednisolona, isso daqui é uma grande briga na literatura. A evidência que a gente tem, a gente vai discutir mais na frente, é que ela pode ser usada nas primeiras 8 horas para o tratamento do trauma. E, além do ABCDE, metilprednisolona, o tratamento cirúrgico para aqueles pacientes que vão ter ou instabilidade ou então déficit neurológico. Basicamente isso. Instabilidade de segmento, paralisia com um quadro neurológico normal, rapidamente progressiva, ou de forma incompleta, que se transforma em completa. Então, todos esses casos vão ser cirúrgicos de imediato. Em relação ao choque medular, a gente sabe que essa é a parte mais grave de atender um paciente traumatismo raquimedular na emergência. Ele é por conta das alterações secundárias que acontecem. O paciente vai se apresentar com uma hipotensão, bradicardia e hipotermia, possivelmente por conta do acometimento simpático e das fibras que vão para o coração e diafragma. Esse doente ele vai ser um paciente bem grave. Antigamente se tinha uma máxima que o paciente com trauma raquimedular die silenciously, ou seja, ele morre silenciosamente. O paciente que está bem, está lúcido, e quando você vê, ele está completamente instável hemodinamicamente. Lembrar que para esse tipo de choque, hidratar não vai ser a resposta para levantar a pressão e a frequência cardíaca dele. Você vai ter que lançar a mão de aminas vasoativas, com certeza, senão você não vai conseguir estabilizar esse doente. Então, conversando aqui sobre as indicações da estabilização. Então, para o paciente com trauma, tem indicação para estabilização. Uma vítima com circulação instável por trauma penetrante não deve ser imobilizado. Aquele paciente que está possivelmente com de polvolêmico, ruptura esplênica, PAF de abdômen, PAF de tórax, esses pacientes, você não vai colocar o colar cervical. Pacientes de vítima de ferimento de arma de fogo na cabeça, esses pacientes já entram devendo porque eles estão com a pressão intracraniana altíssima, e você colocando um colar cervical, você ainda corre o risco de diminuir o retorno venoso pela compressão jugular. Então, é extremamente fatal para esses doentes. Em relação aos efeitos prejudiciais, ainda tem a maior dificuldade no manejo das vias aéreas, pode causar restrição respiratória, pode atrasar na avaliação de tratamento e resgate, paciente possivelmente cirúrgico, paciente que pode apresentar vômitos mais facilmente, pacientes ficam extremamente incomodados só de estar com colar cervical. Não que isso agora a gente vai tirar todos, deixar todos sem. Não, não é isso. A gente vai colocar nos pacientes que precisam. Em relação ao tempo de descomprimir o canal cirurgicamente, a gente tem a evidência que nas primeiras 72 horas é o que o paciente vai responder melhor a essa descompressão da medula espinhal de forma cirúrgica. Outras coisas como o uso da metilprednisolona, também nas primeiras 24 horas, isso tem grau moderado ou de fraco a moderado de evidência. Essa daqui, 72 horas, é alto grau de evidência. Outra coisa que é alto grau de evidência é começar anticoagulante profilático para esse paciente nas primeiras 72 horas. A abordagem inicial desse paciente vai seguir o ATLS, a gente já discutiu, identificar e tratar o choque medular, que vai responder a amina, caracterizar e classificar a morfologia da lesão. Tudo isso a gente já aprendeu como faz aqui. Em resumo, para a gente fazer o fechamento, a avaliação do paciente, você vai fazer o exame físico, vai imobilizar, avaliar o prognóstico, classificar na escala de Asia. Imagem, TC e ressonância, 48 a 72 horas, para os pacientes que vão precisar. Manejo e estabilização hemodinâmica, proteção de vias aéreas, sempre sondagem vesical por conta de acometimento de bexiga neurogênica,
omeprazol para evitar úlcera, enoxaparina, como a gente já tinha dito, né? E atenção multidisciplinar, a gente vai discutir mais uma frente extremamente importante para esse doente. Em relação a factos, principalmente a metilprednisolona e a enoxaparina. A cirurgia, cada um vai ter a sua indicação. Hipotermia, e isso aqui ainda está na fase experimental. Possivelmente a gente precisa ainda de mais trials para a gente ter algum grau de evidência para começar a ver a real necessidade e o prognóstico favorável para fazer hipotermia nos pacientes. A gente sabe que para pacientes com acometimento com choque cardiogênico, ele já tem evidência para isso. Choque neurogênico, paciente que está com trauma raquimedular ainda não tem. O tratamento, o doente ele vai ter que ser incluído nessa grande esfera. Vai ter que ter o tratamento não cirúrgico, o tratamento cirúrgico e, por fim, tão importante quanto, às vezes mais, a reabilitação desse paciente. Com fisioterapia, fisioterapia para esses pacientes jovens que vão perder os movimentos precocemente, é muito difícil. Você tentar conversar com o doente, até com a família, geralmente você tem muita restrição, porque uma coisa muito sensível de você conversar isso com um paciente, que ele possivelmente vai ficar sem os movimentos da perna, ou, em casos mais graves, até ficar restrito ao leito o resto da vida. Então, tem que ter um acompanhamento com um psicólogo muito importante, fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, tudo isso vai ser muito importante para esse paciente depois que ele tiver alta, que é aí que começa a batalha da reabilitação para ver o que ele ganha depois de tudo isso. E aqui um exemplo, um paciente de 53 anos, que é da laje, que tem essa fratura em D9, achatamento, que foi submetido a um tratamento cirúrgico, assim como esse paciente aqui de 26 anos, que teve uma fratura de L1, onde foi feita a ressecção da lâmina e do corpo, onde a gente colocou uma prótese intersomática e fixou com um parafuso de barra. E, por fim, era isso. Eu agradeço mais uma vez ao professor Marco Aurélio por esse convite. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Obrigado.